Olá, hoje nós vamos conversar com a jornalista Daniela Cresh. Ela é autônoma, né, freelancer, e tem participações em jornais como Folha de São Paulo, Rádio França, esporadicamente TV Globo, enfim. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, tudo ótimo, Denise. Falei certinho? Tem mais alguma outro veículo que você tenha? Só que eu tenho 30 anos de carreira. Ah, isso, Já trabalhei lógico. em jornal do Rio, vários jornais de São Paulo. Estou aqui há 18 anos já, fui correspondente de todos os grandes jornais. JB, Estadão, o Globo, Folha, todos eles. Ótimo. Enfim, muito tempo de carreira e de Você está estrada, né? 18 anos em Israel? Desde 2003. Beleza. Você mora em Petah Tikva, certo? A Porta da Esperança, Petah Tikva. Isso. Bom, Daniela, o motivo da gente estar, né, conversando agora, como, né, a maioria dos comentários e pessoas que falam, né, sobre a política de Israel, é exatamente esse último conflito e a repercussão, né, de Israel na mídia. Enfim, eu queria que você começasse explicando, ou se for possível, qual foi a posição da mídia israelense em relação a esse último conflito. Eu quero, na verdade, esclarecer que não é a posição do governo, não é que o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro interino nesse momento, porque ainda estão negociando o novo governo, não é que ele está fazendo uma coisa e o povo todo, tem gente que é contra, gente que é a favor, não. A grande maioria dos 74% de judeus, de israelenses judeus em Israel, se une nessas horas, não tem pró ou contra, toda vez que tem um conflito, a união é grande da população, e, em geral, as pessoas entendem esse tipo de resposta, porque não é só o governo que resolveu, você tem aí envolvido em toda essa questão a cúpula militar também, que o exército é apolítico, o exército é acima do governo, não é que o governo mandou o exército fazer uma coisa e o exército fala, não é para fazer, mas vou fazer porque me mandaram. Não. A cúpula do governo tem um gabinete de segurança, que o primeiro-ministro está junto com o ministro da Defesa, que é da oposição, é o Benny Gantz. Entendeu? É um cara que já falou que não vai entrar no governo com Netanyahu, mas ele está lá no gabinete de segurança. Tem o chefe do Mossad, tem o chefe das Forças Armadas, o chefe do Conselho de Segurança Nacional. Quer dizer, as decisões são tomadas por uma cúpula militar e política, claro. Mas você não vê aí uma coisa política, tipo, o governo do Netanyahu está fazendo isso e o povo está contra. Em geral, quando você tem uma guerra, o povo se une, né? É uma coisa meio, até, eu acho que depois, né, da guerra pode até haver reclamação daqui e ali, não atiu direito, não, mas em geral as CPIs que acontecem depois não são, Israel não deveria ter respondido com força bruta contra o Hamas. Não, em geral olha, naquela situação a decisão foi errada, e por causa disso morreram não sei quantos soldados. Quer dizer, tem ponto a ponto do que aconteceu. Mas você, novamente, como acontece em todas as guerras em Israel, o povo se une nesse momento, principalmente no momento em que você tem 2/3 da população que ficaram sob fogo. É muito raro você ver vozes de pessoas falando sou contra o que o exército está fazendo, entendeu? Porque eles entendem, eles sentem na pele que eles estão sendo atacados, eles têm medo, tem gente morrendo, o país parou e alguma coisa tem que ser feita, principalmente em relação ao pessoal do sul de Israel, que é o escopo maior dos ataques, que estão vivendo assim há 20 anos, né? Há 20 anos, exatamente em 2001, foi o primeiro foguete que o Hamas jogou contra Israel. Quer dizer, então, há 20 anos o Hamas joga foguete contra Israel, e não existe aqui, existe um consenso quase, né? Existe um consenso. É claro que você tem uma ou duas vozes dissonantes, né? Mas, em geral, existe um consenso, estou falando aqui entre os judeus e israelenses, 74% da população. Existe um consenso aqui de que trata-se de uma operação militar, trata-se de uma operação de defesa para defender as pessoas, os cidadãos do país, que estão sendo atacados,
Não existe essa coisa de que é o governo que resolveu, o Netanyahu que fez, e o povo, quem é do Partido Trabalhista, ou quem é do Meretz, ou quem é de partidos de esquerda estão contra o Netanyahu. Não, todo mundo unido. Outro dia não, ontem, eu vi um vídeo de um cara chamado Lior Schlein, que é um comentarista, ele é um stand-upista israelense, mas ele é muito político. E ele faz tipo late night shows, né? Tipo shows de Talk show. noturno, televisão, talk shows. Não é bem talk show, mas é uma coisa meio stand-up, mas com um painel de pessoas, sempre muito crítica ao governo de direita, o governo Netanyahu, porque ele é um cara de esquerda, bem de esquerda. A mulher dele, nesse momento, Merav Mihaeli, é a líder do Partido Trabalhista. Quer dizer, você não pode dizer que o cara apoia o Netanyahu e é de direita. Não é. Ele é um dos maiores críticos. E ele fazendo um vídeo, batendo no aquele John Oliver, que é um stand-upista americano, que fez um monólogo na televisão recentemente, quer dizer, na semana passada, no meio da confusão, acabando com Israel, dizendo que Israel fez crimes de guerra, que não sei o quê, que como é que está explodindo em Gaza, como é que está... E o Lior Schlein, que é um cara de esquerda, muito crítico ao Netanyahu, falando, não é, isso está tudo errado, os caras estão atacando a gente tem que fazer alguma coisa. Vocês querem o quê? Que a gente não faça nada e um montão de gente morra? Quer dizer, quantos judeus precisam morrer para o mundo falar, o judeu não é o culpado, né? Quer dizer, então você entende, com esse exemplo, que existe um consenso muito grande entre a população no momento em que está sendo atacada e bombardeada por mísseis e bombas. Quer dizer, então, às vezes eu vejo comentaristas brasileiros ou internacionais que falam, não, esse é o governo Netanyahu que está fazendo isso. Não é o governo Netanyahu. Você tem uma cúpula militar e política que tomou as decisões juntas, e existe um consenso e uma sensação no povo de que isso é justo. É justo você defender sua população quando está sendo bombardeada com 4.000 mísseis e foguetes em 11 dias. Certo. No caso, então, assim, o que me passou e que me chegou é que seria assim, que a imprensa aí estava batendo no Bibi por ter chegado a esse ponto, né? Não de defender, não que o governo não deveria, ou no caso, né, todos se defenderem, lógico que tem que ter essa união na hora que é atacado. Mas por que se chegou a isso? Existe Denise, eu não concordo essa situação? Eu não concordo que a imprensa está batendo no Bibi porque chegou a essa situação. Não concordo mesmo. Eu acho que a gente tem que ter essa tendência de ficar encontrando culpado, o culpado dentro de Israel, né? Israel o culpado de algum motivo. Ou é o Bibi, ou é alguma coisa, e a imprensa está apontando. Não. Quem começou essa rodada foi o Hamas. Certo. O Bibi, talvez você possa ter algumas críticas de opositores a eles, de opositores, não de pessoas que apoiam ele. Houve sim, e há críticas de jornalistas, articulistas que falam o Bibi durante anos está dando força para o Hamas, mas são análises, que elas são análises assim, da inteligência, são análises jornalísticas, análise da situação, como se fosse uma coisa assim meio teórica, entendeu? Não é que as pessoas estão achando que o Netanyahu começou a guerra de propósito. Eu ouvi muitas análises no Brasil de gente que não está aqui, que não entende essas críticas internas da democracia israelense, né? Que culpam, de repente, que culpam, por exemplo, que nem culpar um político brasileiro porque agora está tendo, a economia está ruim, quer dizer, você não culpa diretamente, acha que ele fez uma coisa específica, não, ele teve um processo que chegou a esse ponto e tal. Mas, assim, você não vê a imprensa israelense falando o Netanyahu ele perdeu as últimas eleições, né? Eu vi isso muito, eu vi essas teorias conspiratórias, Sim, né? O Netanyahu perdeu as eleições, não conseguiu formar um governo, e aí começou uma guerra com o Hamas, e aí ele fica no governo. As coisas não são tão simples assim, né? Isso é simplista, superficial, isso é a priori, de pessoas que não gostam do Netanyahu e falam isso, eu não apoio o Netanyahu especificamente, entendeu? As minhas opiniões, principalmente como jornalista, são de olhar os fatos. Eu sou neutra como jornalista, eu tenho minhas opiniões próprias e voto em quem eu voto. Mas eu não apoio especificamente o Netanyahu, entendeu? Para dizer
para defender nesse sentido, entendeu? Quer dizer, eu não diria assim, não, eu sou do Likud, então eu não sei o quê. Não, não, eu não sou do Likud, eu nunca votei no Likud. Aliás, estou até falando uma coisa que, em geral, eu não faço, eu não falo em quem eu voto, mas, assim, não existe essa teoria conspiratória de que o Netanyahu começou a guerra porque ele quer se manter no poder. Isso é gente que está longe, que vê as coisas assim, tão não está ouvindo o dia inteiro as análises que eu estou escutando na televisão, no rádio, as pessoas que eu estou falando, ou que todo mundo aqui em Israel está ouvindo, né? Porque quando começa um negócio desse, é 24 horas por dia de noticiário, estilo Globo News, a CNN, mas com painéis de milhares de pessoas, analistas de militares, políticos, pessoas normais falando e discutindo a situação. Então, quando você está no meio, você está discutindo, não só vendo a televisão e o rádio, mas falando com as pessoas em volta, entrevistando pessoalmente as pessoas e tal e tudo, e estando lá em loco, né? Indo lá em loco, aí você percebe o quão simplista é você estar sentado a não sei 3.000 quilômetros de distância e inventar uma teoria. O Netanyahu ele resolveu fazer isso. Não resolveu fazer isso. Agora, isso não quer dizer que essa guerra não fortalece. Realmente o fortalece. Tá? Quer dizer, uma coisa não tem uma causalidade aí, não, entendeu? Mas ela realmente o fortalece, porque no meio dessa guerra, um cara chamado Naftali Bennett, que é um cara que tem um problema pessoal com o Netanyahu, apesar de ser mais à direita ainda que o Netanyahu, que o Bibi, esse Bennett ele resolveu que ele ia sair do grupo que estava se opondo a Netanyahu para formar um governo para substituir o Netanyahu. Então, ele saiu desse grupo e inviabilizou a existência desse grupo e viabilizou um governo anti-Netanyahu. Tá? E um partido árabe chamado Ram, que é um partido que se identifica com a Irmandade Muçulmana, com o islamismo mais pragmático, né, mais religiosos, eles têm uma ligação e uma identificação com o Hamas. E eles estavam negociando com Israel com o pessoal do grupo do próprio Netanyahu. É engraçado isso. Israel não é para principiantes. Eles estavam negociando com o Netanyahu para apoiar o governo do Netanyahu caso ele fosse conseguir fazer uma coalizão. Por quê? Porque ele, esse partido, na agenda de costumes, se identifica com o Likud, entendeu? Na agenda de costumes de mais religião, e anti-aborto, anti-gays e anti não sei o quê, apesar do Bibi não ser exatamente isso, tá? O Likud ele é mais moderado nesse sentido. Mas esse partido Uram, ele se identifica com a direita israelense na questão da agenda de costumes, tá? Então é tudo muito complicado, sabe? E aí você vem com essas teorias assim, e foi, né, o Bibi fez isso, o Bibi fez aquilo, sabe? E a imprensa estava criticando o Bibi, não é verdade. Existem alguns colunistas que falam: olha, dos últimos 14 anos, dos 12 anos que você está no poder, em vez de você negociar com a autoridade palestina, porque aí você tem que fazer concessões para a autoridade palestina, você fortaleceu, entre aspas, o Hamas, no sentido de que você permitiu. Não negociou com o Hamas, não é isso, mas você deixou que o Hamas fortalecesse ao não negociar com a autoridade palestina, que é o grande rival do Hamas em termos políticos entre os palestinos. Então, tem essa crítica, é verdade. Mas isso não quer dizer que, por causa disso, é que começou a guerra. Então, a culpa é de Israel, de novo, porque começou a guerra. Não, começou a guerra porque o Hamas, que é uma organização terrorista, sanguinária, que odeia Israel e odeia os judeus, resolveu atacar Jerusalém para proteger a mesquita de Al-Aqsa, que eles acreditaram em algum momento estava sob perigo, que Israel ia lá e destruía a mesquita de Al-Aqsa, tudo coisa cabeça, tudo narrativa religiosa, que eu não sei até que ponto eles acreditam mesmo nisso, ou eles só fazem só cálculos. Motivo, né? Não sei, entendeu? Eu não sei se eles realmente vivem numa realidade paralela, ou se eles acreditam na narrativa, que nem falar dos bolsonaristas, né? Dos minions bolsonaristas. Não sei até que ponto que realmente eles acreditam naquelas coisas, naquelas fake news, ou se eles, na verdade, utilizam essas fake news
para motivos políticos. Então, foi isso que o Hamas fez. O Hamas resolveu, opa, é uma boa oportunidade agora de eu demonstrar a minha força, e atacou Jerusalém. Só que o Hamas não percebeu que Israel ia reagir com muita força. Então, quem começou, isso foi o Hamas. Você pode criticar e falar do processo que Netanyahu até hoje, não sei o quê, mas não dá para você simplificar e falar, Netanyahu quis fazer, e foi por causa do Netanyahu que aconteceu. Eu não concordo com isso. Não foi nada disso. Mas é claro que a gente pode dizer quem vai sair fortalecido disso. O Netanyahu sai fortalecido e o Hamas também sai fortalecido, porque para ele não interessa quantos morreram. Morrer é tá bom, morreram as vítimas aí, a maior parte, né, terroristas, mas morreram as crianças, tal, 60 e poucas crianças. Para o Hamas, o Hamas saiu comemorando cessar-fogo, vencemos. Morreram 232 pessoas, entre elas 65 crianças, e o Hamas saiu nas ruas comemorando a vitória sobre Israel. Junto com alguns palestinos junto com o Hamas, né? Não, a gente tem que entender. A população não é... Eu sei que a maioria não é a favor da guerra, nem disso tudo, mas a gente vê imagens de um grupo de pessoas que... Na faixa de Gaza, todo mundo é Hamas. Até porque é uma coisa tipo Coreia do Norte. Se você não é, você pode ser preso, entendeu? Se você falar alguma coisa dissidente, é uma ditadura teocrática, tá? Então, lá na faixa de Gaza, todo mundo é Hamas. Não existe, é uma ditadura, não tem eleições, não é quem é a favor, quem é contra, entendeu? Então saiu as pessoas na rua e saiu a população também, que apoia o Hamas. Apoia o Hamas porque está com a cabeça feita, porque não pode não apoiar. Pode até em casa pensar, por que a gente fez isso, por que isso e aquilo, mas publicamente vai apoiar o Hamas. É uma ditadura. Você não tem medo, né? E não é só na faixa de Gaza que acontece isso. Você vai em qualquer ditadura do mundo árabe, ou no mundo não árabe, né? Coreia do Norte, como eu falei, ou Venezuela, ou Cuba. A quantidade de pessoas que saem na rua falando mal do governo, não, as pessoas saem na rua espelhando o que o governo está fazendo, entendeu? Então, vencemos a guerra, a narrativa é vencemos a guerra, então vencemos. Então, você ir na rua gritando venci a guerra. Porque todas as televisões e rádios locais e a internet, tudo isso criou essa narrativa, que é a narrativa única e a narrativa vigente. Então, todo mundo sai na rua comemorando. Infelizmente, vou te dizer que na Cisjordânia, onde o Hamas não controla, quem controla é a Autoridade Palestina, do partido Fatah, também tem muita gente que apoia o Hamas, acha a Autoridade Palestina muito fraca, porque eles são muito moderados, em geral jovens, né, que são aquela coisa um pouco mais exaltada, tanto que ia ter eleições esse mês, ia ter eleições para a presidência da Autoridade Palestina, que a última que aconteceu foi em 2006, quer dizer, faz 15 anos, ia ter eleições, e as eleições foram canceladas. Por que foram canceladas? Porque o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, como a gente chama aquele de Abu Mazen, viu que ia perder, que o Hamas ia ganhar. Então, essa coisa de dizer, não, é claro que a gente quer ser politicamente correto, né? E falar, não são todos os palestinos que querem a guerra, que querem a violência. Eu também acredito nisso piamente. Mas, infelizmente, numa eleição, o Hamas ia ganhar. O Hamas ia ganhar, sabe? Então, a Autoridade Palestina cancelou as eleições. E agora, obviamente, culpando Israel, culpando um montão de outras coisas. Mas foi esse o motivo que fez... Então, o Hamas ganhou força nesses últimos 20 anos, justamente por atacar Israel, e justamente porque Israel responde com força. Quanto mais força Israel responde, mais força o Hamas tem, porque o Hamas ele se nutre do ódio contra Israel, da quantidade de mortos que tem lá, das imagens de mortos lá. E é isso que eu queria saber com você em relação a isso. Por que a imprensa, né? A gente tenta entender, mas não consegue. Por que a imprensa mundial é pró-Palestina, que a gente fala assim, né? E é contra Israel? Porque a gente lê, depois que acontece isso, a gente está vendo, né? Isso aí, quem começou foi o Hamas, né? Quem atirou a primeira pedra, quem atirou o primeiro foguete foi o Hamas.
E não só agora, já acontece isso sempre. Só que a gente sabe que, como não tem vítimas, e não é noticiado, não sai na mídia. Então, por que existe essa diferença, né, de tratamento, e porque o mundo inteiro é antissemita? O que acontece na Eu sua vou dar uma visão? resposta, primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que isso é muito irritante, que isso é a coisa que mais me irrita e mais me estressa, mais do que a guerra com Hamas, porque assim como a maioria dos israelenses, nós confiamos no governo e no exército, ok? Eu confio, quando tem guerra, eu confio. Eu acho que o exército israelense e o governo, nesse momento reunido com a cúpula militar, estão fazendo o melhor para me defender. Eu realmente me sinto defendida. Ok. Agora, o que me irrita mais é isso tudo que você falou. O que me deixa mais estressada, toda vez que tem uma guerra, e não é a primeira vez, é a quarta vez já que tem com Gaza, teve em 2006 com Hezbollah, teve antes, é sempre assim. Sempre assim. Então, eu vou te dar duas respostas. A primeira resposta ela é mais clara, talvez, e a segunda resposta é um pouco mais complicada de entender. Mas a primeira resposta é muito clara. Para a imprensa, que não entende do assunto, que só está interessada, não é que está interessada, tem que se colocar um pouco na, se botar um pouco na pele dos jornalistas, tá? Eu vou falar isso, depois eu vou explicar como é que se coloca na pele. Para os jornalistas do mundo todo, o que interessa é só uma coisa: os números. Só os números interessam. É isso que vai para o título, isso que vai para a manchete, e isso que determina quem é bom e quem é mau. Porque tem uma coisa maniqueísta no jornalismo, porque o jornalismo não é que nem um livro, não é que nem um artigo da universidade. O jornalismo ele tem três linhas, 100 palavras que o cara tem que escrever, tem que ter um título. É uma coisa naquela hora, o cara tem que escrever naquela hora, tem um estresse também de tempo. Então, o maniqueísmo ele é impossível de não ter um maniqueísmo nesses momentos. Tá? Então, o que interessa para um jornalista que está numa redação de jornal? O que interessa é o seguinte: morreram 12 de um lado e morreram 232 de outro. O 232 é muito pior. E os caras, obviamente, que morreram mais são os certos da história. São os bons da história. Os caras que mataram 232 e só morreram 12 do outro lado são os maus da história. Não tem outra explicação. A explicação é o seguinte: existe uma equação da quantidade de danos e mortos. A equação é a seguinte: se morreu muito, de um lado, esse lado é a vítima. Se morreu pouco, do outro lado, esse lado é o argômetro. Pronto. Agora, pensa que se você, por exemplo, trabalha numa redação de jornal, e aí está acontecendo uma escaramuça entre Ucrânia e Rússia. Tá? E aí você recebe na agência de notícia e diz o seguinte: Rússia bombardeou a Ucrânia e morreram 1.000 pessoas. E os ucranianos jogaram bombas e não sei o que, e mataram 3 russos. O que você vai achar? Você não entende nada do que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Você não sabe, não sei o quê. O que você sabe é o seguinte: morreram 1.000 de um lado e morreram 3 de outro. Quem é mau, quem é bom? O que você vai escrever na manchete? Vai escrever 1.000 mortos em bombardeio da Rússia. Não. Exigir que o jornalista fale: não, pera lá, vamos estudar morfologicamente e historicamente os motivos. Não existe isso no jornalismo. O jornalismo não foi criado para isso, o jornalismo foi criado para citar, para dizer o que está acontecendo. A vender a notícia. Não é vender a notícia, é escrever os fatos. E, desculpe, os fatos são esses. Morreram 232 palestinos de um lado e 12 israelenses de outro. Infelizmente. Felizmente morreram menos israelenses, que a gente está aqui do lado do israelense. Tá? Mas esse conhecimento de que Israel tem esses abrigos, que Israel tem o Domo de Isso vai Ferro, para o pé isso da tudo é matéria. Porque vai notório. começar, isso vai para o pé, porque vai começar com. Novamente, se fosse uma situação sobre a Rússia versus a Ucrânia, os sérbios versus os croatas, os nepaleses versus os chineses, você tem alguma ideia do que acontece lá? E você é um jornalista que está escrevendo porque recebeu uma. Você não sabe. Quer dizer, a gente sabe, mas o jornalista que está no jornal não tem.
não sabe, e não tem como saber também, rapidamente, entendeu? Não tem naquele momento, ele recebe uma informação das agências de notícia e ele fala aquilo lá e escreve a coisa mais importante. O que é a coisa mais importante? Morreram 1.000, e os mortos são sempre os que têm razão. Os que têm mais mortos são sempre os que têm razão, são sempre as vítimas. Tá? Primeiro, isso é a primeira coisa. Agora, aí vem a segunda coisa que é mais complicada, essa questão do antissemitismo. Certamente deve estar tendo vários conflitos no mundo, tá? Mas sempre que tem entre Israel e os palestinos, é o conflito que mais impera. Tá? Independentemente do fato de que esse conflito, por exemplo, de agora, 2021, foi 4 vezes menos violento do que o de 2014, porque o exército israelense tomou muito cuidado. Em 2014 foram 1.200 mortos do lado palestino, durou mais de um mês, 1.200 mortos do lado palestino, e foram também acho que quase 100 israelenses. Dessa vez, Israel se preparou e fez milhares de coisas nos últimos 7 anos, que terminou essa rodada em 11 dias, com 232 mortos de um lado e 12 de outro. 4 vezes menos mortos, sei lá, 5 vezes menos mortos palestinos e também mais ou menos 5 vezes menos o número de mortos israelenses. Ninguém fala disso, mas houve uma tentativa aqui, né, de diminuir a quantidade de pessoas envolvidas, o tempo também, o Israel se preparou para isso. Mas existe essa questão do antissemitismo, que eu vou voltar, que é mais que permeia, tá? Existem muitas explicações para isso. Antissemitismo é um assunto que é estudado em universidades, tá? É um assunto que existe há 2.000 anos, que já tomou várias formas e já causou perseguições, já causou preconceito, já causou muita coisa para os judeus, na Europa principalmente, que também permeia o mundo árabe, porque vai chegando também, esse antissemitismo clássico da Europa também chegou no norte da África e na Europa, no Oriente Médio. Então, você tem sempre o antissemitismo morno embaixo, sempre. Israel e os judeus do mundo, que são, sei lá, 15 milhões de pessoas só, precisam o tempo todo ficar mantendo isso a fogo baixo, sabe? Que nem um câncerzinho que você vai tratando e vai mantendo os níveis do câncer bem baixinho. Só que aí acontece uma coisa e isso explode, que nem um vulcão. Porque as pessoas, elas acham que elas não são antissemitas, elas acham que elas não têm preconceito, ou até admitem em casa que são e falam, mas eu não gosto de judeu, assim, mas ninguém fala porque é politicamente correto. Quando acontece um negócio desse, as pessoas se sentem mais à vontade, para expressar mais à vontade de demonstrar seu preconceito, tal, não sei o quê. Então, o que acontece é que uma coisa alimenta a outra. Tá? Você tem o antissemitismo que continua morno, no momento que tem uma... Quando eu falo em Ucrânia versus Rússia, as pessoas não têm... né? Quando falo Nepal versus China, se você não for de uma comunidade chinesa no Brasil, você não passa não tem um sentimento que você sente no seu coração quando acontece isso. Quando você fala de israelenses palestinos, imediatamente aquela raiva antissemita, aquela coisa que está há milênios, bem morninho, né? No coração das pessoas. Incomoda, né? A gente incomoda, né? Vem à tona. E eu acho que isso piorou com a criação de Israel. Vou dizer por quê. Porque foram 6 milhões de judeus mortos na Europa, no auge da civilização europeia, né? 6 milhões de mortos, e até hoje o Ocidente não se desculpa, se sente culpado por isso, e a única maneira de falar, viu só como a gente não é tão mal, é quando Israel mata alguém. Se um judeu mata alguém, comete algum crime, se um judeu, sei lá, eu não vou falar nem de Israel, um judeu qualquer, que nem o Samuel Klein das Casas Bahia agora, ou Harvey Weinstein, ou sei lá o quê. Se um judeu comete um crime, se o judeu cometeu um crime, então a gente não é tão ruim assim. Porque o judeu, que sofreu tanto no mundo, né, sofreu tanto, deveria ter aprendido a não cometer crimes que nem os outros cometeram com eles, como se a pessoa que é vítima de crime, de repente agora fosse um santo, né? Não vai cometer crime também, né?
não se sustenta isso. Mas, se o judeu cometeu um crime e matou, que nem mataram eles antes, viu só? Então a gente não é tão ruim assim. Né? Então, nossa moralidade não é tão ruim O assim. judeu é sempre maior, né? O judeu, ele é, ao mesmo tempo, odiado, e, ao mesmo tempo, ele é odiado, e, ao mesmo tempo, ele é colocado num nível de pureza moral que ninguém mais é colocado. É verdade. Por quê? Nós odiamos, e porque nós matamos, esse judeu deveria ter aprendido com isso, quer dizer, é mais uma vitimização, né? O judeu é vitimizado de novo. Você tem que aprender, você aprendeu na própria pele a não matar outras pessoas, a não cometer crimes, a não matar, a não fazer nada de errado. No momento em que o judeu faz alguma coisa de errado, primeiro tem aquele, nós não somos tão ruins assim, porque o próprio judeu fez, e segundo, um pouco daquele, viu só, a gente não estava tão errado assim de matar o judeu, sabe? A gente não estava tão errado de ter preconceito, de ter antissemitismo. A gente não é mal de a gente ser antissemita. Olha só o que eles Tem a ver, fizeram. Dani, com essas coisas que a gente vê, né? Comparando o soldado israelense ou comparando o Bibi a um soldado nazista, né? Isso tem muitas charges que adoram usar isso como fazer uma comparação, né? Eu, antigamente, quando vim morar aqui em Israel, falava, não, os jornalistas, ou a inteligência, ou a esquerda europeia, ou a esquerda brasileira, não são antissemitas, são críticos a Israel, ao governo de direita de Israel. Mas, hoje em dia, infelizmente, eu mudei de ideia, e hoje em dia eu acho que existe uma pitada de antissemitismo, que às vezes é maior e às vezes é menor, e que as pessoas não percebem, mesmo as pessoas que têm boas intenções, sabe? As pessoas que têm boas intenções não percebem isso. Outro dia eu estava vendo alguém falar num programa, falando, a gente não pode culpar todos os judeus pelo que o governo de Israel faz, e o governo de Israel bombardeia Gaza, mas a gente não pode culpar todos os judeus. Essa pessoa está se achando o máximo da não preconceituosa. Está se achando o máximo da moderação, porque ela não culpou todos os judeus pelo bombardeio de Gaza, que depois que um grupo radical, um grupo terrorista, jogou 4 mil foguetes contra o país. Quer dizer, ainda não pode atacar e defender a população. Ainda não pode. Tem que abrir as pernas e deixar os 4 mil foguetes caírem e matar quem matou. Né? Não pode. Israel não pode responder. Né? Porque Israel não pode matar outras pessoas, porque vocês morreram no Holocausto. Você não pode matar outra pessoa. E não pode matar quem está tentando te matar. Não pode. Né? Uma organização terrorista que está tentando matar e, enfim, conseguir ganhos políticos e ganhos militares e mortes de judeus, e não está nem um pouco importada com os 232. A gente está mais se importando com isso. A gente se importa mais com isso. E, então, essa pessoa que falou na televisão está se achando o máximo da pessoa moral. Na televisão aqui no Brasil. Aí no Brasil, não vou citar nomes, mas assim, tipo, Ah. só porque ela falou, não precisamos sair agora, então, linchando o judeu na rua. Porque não é o judeu que não é todos os judeus do mundo, é só o governo israelense que é culpado de matar gente em Gaza. Quer dizer, não consegue ir mais profundo no fato de que você tem uma organização terrorista jogando 4 mil foguetes contra um país. Mesmo assim, Israel não pode atacar na faixa de Gaza e matar pessoas lá, 80% terroristas, e que, infelizmente, morrem civis também, chama-se guerra. Né? Eu queria saber o que ia acontecer se a imprensa de hoje estivesse atuando em 1939 ou 1944, quando os bombardeios aliados estavam destruindo Berlim. Provavelmente ia ter muita gente dizendo que coitados dos alemães, das crianças alemãs em Berlim, que estão sendo bombardeadas e mortas pelos bombardeios dos aliados, dos britânicos, dos americanos, dos franceses. Não, vamos fazer cessar fogo com Hitler, porque tem criança alemã morrendo. Mas não. Essa guerra é a guerra justa. Houve uma justificativa de você atacar e matar civis alemães às hordas, e milhões de alemães morreram. Isso tudo bem, a gente dorme bem com isso de noite. Mas Israel não pode. Israel é outro nível. Né? Os israelenses não podem
matar as pessoas, mesmo se defendendo. Não podem matar as pessoas, têm que, na verdade, morrer, porque Israel só recebe, os judeus só recebem alguma simpatia do mundo quando morrem. Yeah. Os judeus só recebem simpatia do mundo quando morrem. É Eu isso. queria entender uma coisa. Outra em relação a tudo isso. Muitos reclamam que Israel não tem uma divulgação correta assim do que acontece em Israel de fato e que a imprensa só publica contra Israel porque não existe um trabalho na imprensa tipo uma agência de notícias de Israel que coloque as notícias pró-Israel. Como é que é feito isso? Existe uma agência internacional mais favorável a Israel? Israel tem um trabalho de... Porque eu mesma participei, desde 2014, de um congresso em Jerusalém que convidou jornalistas do mundo, né, fora Israel, mas também com participantes da imprensa israelense, para ajudar na divulgação das boas notícias, também das coisas boas que Israel faz. Mas, assim, na prática a gente não vê tanto, né? Vê muito pouco. Existe alguma coisa, se fala na imprensa aí de fazer um trabalho fora de Israel para essa propaganda Se mais... fala bastante disso, não de ter uma agência de notícias, fala muito no governo ter o que eles chamam de asbará, que é a explicação. Existem várias iniciativas e existem coisas que aconteceram nesse momento muito grandes. Tem uma equipe muito grande do Ministério das Relações Exteriores que está atuando em redes sociais o tempo todo. Existe uma equipe muito grande no gabinete do primeiro-ministro, na assessoria de imprensa do Exército, o tempo todo falando com jornalistas estrangeiros, o tempo todo fazendo vídeos e tentando contar a história nas redes sociais, Twitter, Facebook, muita coisa. Sem contar ONGs como Stand With Us, ONGs como Honest Reporting, várias ONGs no mundo que fazem isso. Mas, Denise, não vai adiantar. Não vai adiantar. Matou mais, é mal. Morreu menos, é mal. Isso. Não É adianta. desanimador, né? Desculpa, eu sei que é desanimador. Inclusive, eu desanimo muitas pessoas ultimamente, tenho desanimado muitas pessoas. Mas a gente precisa entender a verdade para parar de dar murro em ponta de faca. Tá? A gente fica dando murro em ponta de faca, de ficar, vamos defender Israel. E, assim, é muito difícil para mim, porque eu sou uma jornalista que escrevo para a grande imprensa e coloco o meu papel de jornalista e tento o máximo possível mudar a minha opinião, mas, nesses momentos, é muito difícil manter a calma, né? E até sair, tentar questionar o que os meus colegas estão fazendo nas redações do Brasil. Nessas horas eu fico até mais com vontade de não falar nada, de ficar quieta, porque eu sei que eu só vou receber porrada, vão dizer que eu sou enviesada, que eu sou anti-palestinos, ou que eu não estou interessada, ou que eu sou pró-Israel, pró-Bibi Netanyahu, vão dizer um monte de coisa. Né? Sionista, malvada, assassina. Então, nesses momentos, eu confesso, não tenho coragem, eu não consigo, eu acabo não falando nada. Tá? Depois eu até falo um pouquinho aqui e ali, com essa entrevista que eu estou dando para você e tal e tudo. Mas é muito difícil, é muito difícil. Existe um trabalho muito grande que Israel faz, mas Israel e os judeus no mundo são só 15 milhões de pessoas, contra 1,5 bilhão de muçulmanos, contra a esquerda europeia e brasileira, que abandonaram Israel por vários motivos. Eu não falei nem do motivo geopolítico, né? Não falei nem no motivo de odiar Israel, porque acho que Israel está acoplado com os Estados Unidos, né? De odiar Israel, porque acho que Israel é, na verdade, um país fictício que foi criado pelos Estados Unidos para espionar o Oriente Médio, né? É um país aí cheio de gente rica, né? Essa é aquela visão marxista-leninista de que os brasileiros, os judeus são todos ricos, né? E aí os palestinos, coitados, proletários. E aí tem os meios de produção, que são os judeus ricos, né? Aquela coisa bem teoria conspiratória contra o estereótipo do judeu. Né? Eu conheço um monte de judeu pobre aqui e conheço um monte de palestino rico. Quer dizer, essa visão marxista-leninista, socioeconômica que os brasileiros têm do conflito daqui, não existe.
é só da cabeça de quem pensa nisso. E, em geral, é a esquerda europeia e a esquerda brasileira. Infelizmente, ficam dessa bolha, desse pensamento marxista-leninista, que vem o judeu como o mal. É uma coisa, é quase nazista, né? Quer dizer, o judeu é um mal mundial, que está marionete o mundo todo, cheio de dinheiro, né? Cheio de não sei o quê, e que estão lá só para espionar para os Estados Unidos e querendo controlar o Oriente Médio. Os judeus que vieram para cá não vieram porque foram buscar uma vida nova, melhor, depois de 2.000 anos de perseguição e de um holocausto que matou 6 milhões. Não, não. Os judeus vieram para cá para controlar os árabes do Oriente Médio, né? Com dinheiro. Enfim, então, a verdade é que tudo isso é muito forte. E tudo isso tem uma erupção muito grande nesses momentos de conflito, em que você tem muitas imagens ruins vindo da faixa de Gaza, pessoas mortas, destruição, porque, na verdade, existe também essa coisa de vamos fotografar muito e mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui. Do lado israelense, você tem realmente menos destruição, e você também tem aquela ideia de que eu não vou ficar mostrando os mortos, não vou ficar... Imediatamente depois que cai uma bomba, já vem todo mundo e limpa, entendeu? Você não tem... Você vai para os lugares, parece uma coisa mais estéril, entendeu? Tipo, mais... Né? Porque é uma outra mentalidade, né? Quer dizer, são duas mentalidades diferentes. E assim, eu não vou dizer que é fácil você lidar com tudo isso com agências de notícias, sabe? Você liga para um jornal, sei lá, europeu da França, da Inglaterra ou brasileiro, e você fala, eu sou do governo israelense, quero fazer asbará, quero explicar, os jornalistas já meio cospe na tua cara, entendeu? Você está querendo aí fazer a minha cabeça, porque vocês são maus, e aí vocês querem ficar se explicando, mas não tem justificativa, ficar matando 65 crianças, não se justifica. Infelizmente, como eu falei antes, eu tenho desanimado muita gente nos últimos tempos, Mas não pode desistir, né, Dani? depois de 18 anos aqui. O que eu digo é o seguinte, hoje em dia, se Israel é atacado por um grupo terrorista que joga 4.000 bombas, Israel tem que se defender, Claro. independentemente do que o mundo vai dizer. Israel tem que, consigo mesmo, tentar com o menos possível de mortos do lado palestino, principalmente civis, tá? Matar realmente... Matar, desculpa essa coisa, sensibilidade brasileira, né? De não pode ouvir, mas assim, os terroristas... mais ou menos o que os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram com o Estado Islâmico. Como é que vocês acham que acabou o Estado Islâmico? Você acha que os Estados Unidos e os outros países aliados lá não mataram um montão de gente? Né? Mas não, isso pode, isso porque o Estado Islâmico realmente é mau. Mas o Hamas não é mau, coitadinhos, né, dos palestinos. Então, eu acho, nesses momentos, respirar, tentar falar o máximo possível essas coisas, tipo, olha... Prestem atenção nas tendências antissemitas de vocês, prestem atenção em não elevar esse conflito para um patamar maior do que os outros conflitos que existem no mundo. Presta atenção no fato de que você tem uma organização terrorista jogando 4.000 foguetes contra não sei o quê. E, acima de tudo, respirar fundo, porque toda esse background de antissemitismo e de culpa pelo Holocausto e de vontade de achar que Israel está alinhado com o capitalismo internacional, tudo isso vem à tona entre a inteligência europeia e brasileira, e agora nos Estados Unidos também, infelizmente, e vem à tona muito rápido e com paixões muito grandes. Tá? Porque é o único conflito no mundo que desperta esse tipo de paixão. É verdade. É o único. Tá? Por quê? Porque o judeu é uma coisa diferente, né? O judeu é aquele, né? Então, infelizmente, eu acho que nesses momentos Israel tem que fazer o que tentou fazer nesse momento, fazer a coisa mais rápido possível e tentar acabar, né, com o conflito o mais rápido possível, matando o menos gente possível e tendo internamente sei lá, internamente a certeza de que fez a coisa certa. Né? É claro que muitos erros foram cometidos, como sempre em guerra. Guerra, sempre erros são cometidos. Em guerra, civis inocentes morrem. Em guerra, crianças morrem. Mas o lado que começou a guerra tem que saber disso. Ele tem que saber que se ele começou a guerra, vai ter civis que vão morrer. Tá certo. Do lado dele, né? Porque ele quer matar o dos outros, mas do lado dele.
Quer dizer, então, Israel tem que fazer o mais rápido possível, tentando controlar, manter esse antissemitismo o nível mais baixo possível, eleva o nível, mas tenta o tempo todo baixar, mas sem a ilusão e a esperança, pelo menos no curto prazo, mas sem a ilusão, principalmente, de que é possível você criar uma agência de notícias para contar o que está acontecendo de verdade. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Só para a gente concluir, muito se fala da esquerda, fora de Israel, a esquerda contra Israel. Isso aí é uma coisa que sempre foi e realmente é de fato. Essa esquerda é o de hoje, né? Eu queria, se você puder explicar, qual é a diferença entre a esquerda fora de Israel e a esquerda em Israel? Existe uma diferença? Ou não existe? Olha, eu quero dizer isso, começar essa resposta revelando uma coisa que todo mundo no Brasil, no Rio de Janeiro, sabe, mas eu fiz parte do movimento sionista socialista, a Shomer Hatzair, né, a Jovem Guarda, que é um movimento que sempre foi de esquerda, historicamente de esquerda. Eu sempre fui uma pessoa que, na minha juventude, sonhava em morar num kibbutz comunista. Quer dizer, taxar, né, me taxar de uma pessoa de direita seria absurdo, tá? Então, pelo meu histórico, pelo que eu penso e tal e tudo. Agora, infelizmente, devo dizer que meus colegas jornalistas são levados a esse pensamento anti-Israel por tudo isso que eu te falei, por uma sopa de antissemitismo com culpa pelas perseguições aos judeus, com achar que os judeus não deveriam cometer crimes, porque, afinal de contas, eles sofreram muito, com achar que existe uma aliança de Israel com o capitalismo mundial, e principalmente, ver que tem mais mortos do outro lado. Tudo isso junto a uma sopa que é quase impossível um jornalista que não está envolvido nessa situação sair disso e falar assim, peraí, deixa eu repensar essa história toda. É impossível. Um jornalista está lá trabalhando, naquela hora tem 1 minuto para escrever um negócio lá, todos os shortcuts da cabeça dele, todos os preconceitos, todas as ideias que ele já tinha, tudo isso junto com o número de que tem mais mortos de um lado que de outro, não há como você resolver isso. E é a mesma coisa com a esquerda, eu digo. Tá? A esquerda tem essa visão marxista-leninista, a esquerda europeia e brasileira e latino-americana, tem essa ideia de que existe aqui, tudo no mundo relacionamento entre ricos e pobres, relacionamento entre burguesia e proletariado. 150 anos depois da morte do Karl Marx, ainda existe essa visão, muito vigente na esquerda europeia, latino-americana, americana agora também, que o mundo é formado por donos de meios de produção e proletariados. Israel, se você pega Israel, você coloca eles no dono de meios de produção. Israel é aliado com os Estados Unidos, Israel é mais rico que os palestinos, apesar de que o mundo árabe é super rico e pode ajudar os palestinos quanto quiser. Mas Israel entra nesse combo. Né? É que nem você vai no McDonald's, você compra uma refeição, né? A refeição infantil, como é que chama? Não sei, a refeição que vem assim, a Coca-Cola, o hambúrguer e a batata frita, né? Vem tudo junto, você já fala o nome. Então, Israel entra no mesmo lugar da refeição do McDonald's dos Estados Unidos, do capitalista, do mal que quer controlar o mundo, que você quer os proletários. Para um esquerdista europeu, latino-americano, é isso. Ele não consegue muito sair dessa definição. Dessa definição, desse enquadramento, não. Nem quer sair desse enquadramento. É fácil. Nada mais fácil do que viver com preconceitos e shortcuts, coisa muito fácil, tudo muito fácil, maniqueísta, isso é bom, isso é mal, isso é ruim, isso é bom. E, agora, respondendo essa pergunta, depois dessa introdução enorme, respondendo essa pergunta, a esquerda israelense ela tem duas dimensões. Tá? Uma dimensão é a dimensão que a gente conhece, a dimensão
socioeconômica, né? E você tem uma esquerda que quer um governo maior, que quer serviços de welfare state, que ajude a toda a população. Israel é um welfare state. Israel tem escola gratuita, tem saúde gratuita para todo mundo. Israel foi criado como um país socialista, a base de Israel é socialista. Então, e o que deixa assim mais triste, né? Alguém que, enfim, quer falar mal. Não, que me dá alguém no meus que hoje eu me digo que sou centro-esquerda, mas alguém de centro-esquerda, entendeu? Escutar que a esquerda odeia Israel é tão triste, entendeu? É tão triste. Israel começou com um partido socialista, com um país socialista. Existe hoje aqui um welfare state, entendeu? As pessoas têm ninguém passa fome aqui, sabe? Tipo, então você tem essa esquerda, que é mais o partido Meretz, você tem algumas outras partes, alguns outros parlamentares, outras denominações. Mas você tem a outra dimensão do esquerda e direita, que é uma dimensão muito, muito específica de dentro do país, que é essa questão de lidar com os palestinos. Quer dizer, você quer guerra, você quer a criação de um Estado palestino ou você não quer a criação do Estado palestino. Tá? Isso não é clear cut, não é aquela coisa assim, tipo, ou você quer ou você não quer. Tem muita coisa, 50 tons de cinza no meio. Tá? Mas, em geral, pessoas mais de esquerda apoiam a solução de 2 estados, a criação de um Estado palestino, e quem é mais de direita não quer a criação de um Estado palestino, quer que Israel continue ou controlando os palestinos, ou que seja um Estado só. Tá? Quer dizer, então, você tem aí, apesar de que tem gente da esquerda que também quer um Estado só, aí se encontram, né? É um círculo. Então, você tem essas 2 dimensões, tá? Na esquerda israelense. E você não pode ver a esquerda israelense só por uma dimensão. Você não pode julgar a esquerda israelense só pela dimensão socioeconômica. Você também não pode julgar a esquerda israelense só pela dimensão do relacionamento diplomática com os palestinos. Tá? E eu vejo esse problema. Né? Você diz assim, a esquerda israelense também foi a favor do não sei o quê, mas a esquerda israelense também olha para essa questão da segurança. O que eu sempre digo é o seguinte: o que move os israelenses, e as pessoas não entendem isso, porque no Brasil é tão normal você ser assaltado no meio da rua, você morrer de medo de andar no meio da rua. O que move os israelenses é essa questão da segurança, é o temor de que alguém vai jogar um míssil na cara, como aconteceu nos últimos 10 dias. O temor de que alguém vai linchar você, vai matar você, que alguém vai chegar e vai expulsar você, e vai te... não sei o quê. Esse é o temor básico dos israelenses, e eles agem de acordo com isso. No momento que eles não sentem medo, eles ficam mais esquerdistas, né? Quer dizer, aquela coisa... Então, então a gente pode ter do lado de um Estado palestino. No momento que acontece uma coisa como essa, e tem o medo, Israel vai para a direita. Na direita não socioeconômica, de novo. A direita nessa questão de achar que, olha só, não, a gente não pode dar um Estado para os palestinos, porque eles vão matar a gente. Tá? Então, tem que entender, quanto mais o Hamas ataca Israel. Quanto mais o mundo todo ataca Israel e não compreende Israel, e fica culpando Israel por se defender numa guerra, mais Israel vai para o lado direito do espectro político nessa questão da segurança, nessa questão da diplomacia. Esquece a outra questão não tem nada a ver. Essa questão da diplomacia. Quanto mais o mundo inteiro critica, e tem passeata contra Israel, com bandeira palestina, vão matar esses judeus, não sei. Quanto mais acontece isso, é mais um israelense que na próxima eleição vai votar na direita. Pela questão da então, segurança, né? Da segurança, não é porque é capitalista e porque não sei o quê, não. Nessas horas, essa dimensão socioeconômica sai. Os israelenses só estão interessados em segurança, eles não querem que seus filhos morram. Eles não querem que seus filhos vão para o exército e morram. É um medo básico que faz as pessoas tremerem aqui. Normal, medo normal, né? Claro. Tem gente que não quer ter filho homem porque não quer que o filho vá para o exército. É um medo muito grande. Que eu falo isso para um brasileiro e ele fala: não, é normal, eu também tenho medo de sair na rua, de ser assaltado, de ser sequestrado. O problema é que os israelenses não têm esse negócio do brasileiro de que dane-se e que eles não esperam nada do governo mesmo. O governo não vai fazer nada por mim. Os israelenses querem que o governo faça algo por eles. Os israelenses confiam que, mais do que o governo, que a cúpula política e militar vai defendê-los. Os israelenses acreditam na cúpula militar e política do país para defendê-los. Então,
No momento, quanto mais Israel é atacado internamente e externamente pela imprensa, pelo mundo todo, tal, mais um israelense fala: dane-se o mundo. Eu vou votar aqui agora na direita porque eu não quero um Estado palestino. É só o que interessa os israelenses. E enquanto o mundo não compreender isso, vai ficar dizendo que Israel está mais à direita, que não quer não sei o quê, que quer conquistar a território palestino. Não tem nada, não tem petróleo lá, não. Ninguém quer conquistar o território palestino, entendeu? Ninguém está feliz em controlar 3 milhões de palestinos na Cisjordânia. Ninguém está feliz. As pessoas estariam muito felizes que fosse aqui uma federação, tivesse 2 estados legais, entendeu? E se não tivesse violência, a tendência seria essa. Quanto mais violência tem, e quanto mais o mundo culpa Israel, mais os israelenses ficam à direita. Dani. É duro, né? A gente torce, a gente está torcendo sempre para que esse seja o último conflito, que fique cada vez mais. Não tenha esses confrontos, mas fica difícil, né? Porque existe uma. Você não está lidando com um Estado. Eu quero novamente te decepcionar, mas não vai ser o último conflito. Não, eu sei. Não vão acabar as tensões. E a gente vai ter que conviver com isso por muitos anos. A minha esperança é que esse conflito, como todos os outros que aconteceram na humanidade nos últimos 5.000 anos, em algum momento acabe. Você teve a Guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra, hoje são amigos. Você teve a guerra, uma guerra muito forte nos Estados Unidos, entre britânicos e americanos, hoje são aliados, e são amigos, e se consideram países amigos. Então, a minha esperança é que, se isso não vai acabar a curto, nem a médio prazo, pelo menos a longo prazo vai acabar. É isso. Então, pelo menos a gente encerra com uma luz no fim do túnel, mas... Olha, eu te agradeço muito, foi muito bom conversar com você, foi bem esclarecedor e boa sorte, né? Aí, e que esse período aí de silêncio, não é paz, é silêncio, né? Permaneça por muito tempo. Tomara. Valeu, um beijo, querida. Tchau. Bom, Beijo. tchau.